Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra que vai renovar a sua fé e vai te mostrar que Deus não te abandona em momento algum. Mesmo quando você está afastado de pessoas que você ama, mesmo quando você está num lugar que você não gostaria. Pode ser que você esteja se sentindo sozinho neste momento, por algum motivo você está triste porque você está longe das pessoas que você ama, ou até mesmo você está cercado de pessoas e mesmo assim você acha que não tem ninguém ao seu lado. Esse é o pior tipo de solidão. Irmãos, eu sei o quanto essa sensação é ruim, principalmente quando vai chegando a noite, não é verdade? Eu me lembro que quando eu fui fazer o seminário de teologia em Belo Horizonte, eu tive que deixar a minha cidade, os meus amigos e principalmente a minha família, que foi o mais difícil. Eu me lembro, irmãos, que aquelas noites eu orava a Deus, eu pedia para o Senhor me consolar, para o Senhor me encorajar, mas eu confesso para vocês que era muito difícil não ter alguém para compartilhar, mas eu confesso que era muito difícil não ter alguém para conversar, não ter alguém para dividir os meus fardos. E eu sei que o Senhor trouxe esse momento da minha vida à memória, porque Ele quer falar com você que está passando por isso hoje. Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer que você entenda que o Senhor jamais te abandona. Ainda que todas as pessoas à sua volta não te entendam, não saibam o deserto que você está passando, o Senhor Jesus está do seu lado, está em você e é a presença dEle que vai fazer toda a diferença. Amém? Mas antes de começarmos com a mensagem e depois a oração, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E quando você clicar neste botão aí, vai aparecer um sininho do lado. Clica também nesse sininho e seleciona a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias às 5 horas da manhã eu tenho feito a oração da manhã, às 4 horas da tarde eu tenho colocado uma mensagem de fé, uma mensagem sobre vários assuntos relacionados à Bíblia e à noite, às 8 horas, eu tenho feito a oração da noite. Eu quero muito que você esteja comigo aqui, tá bom? Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitas mensagens de pessoas que estão sendo abençoadas com essas orações. E Deus tem falado com elas, não somente aqui no Brasil, mas pessoas também que moram fora do Brasil. E eu tenho certeza que com você também não será diferente. Amém? Irmãos, eu estava lendo aqui o livro do profeta Daniel, e no capítulo 1, a Bíblia conta que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele tinha dominado Jerusalém com seu exército. E eu achei interessante que depois que ele dominou todo o povo de Israel, ele ordenou que os jovens das famílias reais, das famílias nobres de Israel, viessem para a Babilônia para servi-lo no palácio. E aqueles rapazes tinham que ser bonitos, eles tinham que ter uma boa aparência, eles tinham que ser cultos, inteligentes e que dominassem várias áreas do conhecimento. E todos esses rapazes tiveram que aprender a língua e a literatura dos babilônios. E então a Bíblia fala sobre 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles tinham uma idade entre 14 e 19 anos de idade. Agora imagine só como deve ter sido difícil para eles terem sido arrancados de suas casas, deixado suas famílias para trás e obrigados a morar em um outro país com a língua e a cultura muito diferente da deles. Irmãos, eu sei que muitos brasileiros hoje que estão assistindo esse vídeo agora estão em outros países. Eles não foram raptados como esses jovens amigos de Daniel, mas por alguma razão eles agora estão longe dos seus pais, dos seus amigos, do seu país, porque eles estão buscando melhorar de vida. E eu tenho certeza que o Senhor está cuidando deles. Você que está me ouvindo agora, você está com saudades dos seus pais, dos seus parentes, saiba que o Senhor Jesus, Ele quer preencher o seu coração, Ele quer te dar um propósito e uma direção para a sua vida. Amém? E voltando aqui para a história, nós percebemos que aqueles adolescentes judeus, eles tiveram a sua vida transformada de uma vida para outra. Eles haviam sido criados por seus pais nos caminhos do Senhor, mas eles foram separados da sua família e colocados numa cultura cheia de paganismo, de idolatria, mas ao mesmo tempo havia muita riqueza. Até aquele momento, eles tinham vivido em condições simples e de repente eles se encontraram no palácio do homem mais poderoso da terra naquela época. Eu quero ler para você o que aconteceu com eles. Está em Daniel capítulo 1, o versículo 5 ao 7.
Olha o que diz: o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Irmãos, aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele queria os melhores jovens de Israel porque queria submetê-los a uma lavagem cerebral nos moldes da Babilônia. Ou seja, ele queria que eles abandonassem o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e que eles servissem os deuses da Babilônia. E a antiga Babilônia, todos nós sabemos, era uma maravilha aos olhos humanos porque era muito rica, muito poderosa. Mas tinha um porém: não havia adoração ao Senhor naquele lugar. Oh, meus irmãos, aqui eu aprendo uma grande lição. Quantas vezes o diabo ele recruta as melhores pessoas, os melhores talentos, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, não é verdade? Tudo porque ele quer formar um grande exército poderoso, um exército que vai influenciar as nações, as pessoas. Mas nós sabemos que o reino de Deus não pertence a este mundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus escolhe as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas desprezadas para o mundo, porque Deus quer mostrar o seu poder. Deus quer mostrar na vida daqueles que se consideram pequenos, naqueles que não têm capacidade. E a grande prova disso é que Jesus escolheu exatamente a escória da sociedade. Aqueles homens eram analfabetos, eram simplesmente pescadores, homens de baixo nível social, não tinham dinheiro, mas Deus usou a vida deles com poder para que a glória e a honra sejam somente do Senhor. Amém? Enquanto o inimigo ele olha a aparência, enquanto os homens olham somente para o exterior, Deus vê o coração. Por isso, meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa: você não imagina o valor da sua alma, você não imagina o quanto você é precioso para Deus, mas o diabo ele sabe do seu potencial, o diabo sabe o quanto você é precioso aos olhos do Senhor, e por isso ele quer recrutar você, ele quer moldar você aos moldes desse mundo. E é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos deixar amoldar pelos padrões deste mundo, mas devemos a cada dia renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, para que nós experimentemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, assim como esses jovens, eles mudaram de realidade, mudaram de localização, pode ser que também a sua vida tenha mudado recentemente. Talvez você estava indo numa direção e de uma hora para outra você se viu indo para um outro caminho. Ou talvez você tenha começado a viver em um lugar completamente desconhecido até o momento, no qual você não encontra os valores cristãos. Irmãos, eu me lembro quando eu fiz faculdade, como era difícil. As pessoas não queriam buscar a Deus, as pessoas não queriam saber do Evangelho, mas ali eu fui perseverante, eu acreditei que duraria pouco tempo. Eu acreditei que tudo iria passar, mas se eu me firmasse com o Senhor, eu daria um bom testemunho ali. E graças ao nome do nosso Deus, eu consegui dar um bom testemunho ali, e eu creio que muitas pessoas, pelo menos, receberam a semente do Evangelho no coração delas. E aqui nesse capítulo 1 de Daniel, nós vemos que o rei Nabucodonosor até mudou o nome daqueles jovens, mas ele jamais mudou seus corações. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serviam a Deus e eles estavam dispostos a ir até o fim no seu compromisso com o Senhor. E então a Bíblia diz que eles pediram para não comerem os alimentos que vinham da mesa do rei, porque eles não queriam desagradar a Deus. Olha isso, irmãos. E em troca disso, os jovens começaram a comer somente legumes e a tomar água. E mesmo assim, a Bíblia diz que eles não ficaram doentes e eles não perderam a sua força. Pelo contrário, Deus abençoou eles de forma poderosa. Eu quero ler com você o versículo 17 ao versículo 20 e daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Olha o que está escrito. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor.
O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, Deus honrando a vida daqueles servos. Aqui nós vemos a importância de ter um coração obediente. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, eu tenho isso bem guardado no meu coração, esse desejo de obedecer, desde quando eu me entreguei completamente a Jesus. A Bíblia diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Irmãos, eu sei que diante das tentações, a nossa força é pequena. E se nós não decidirmos firmemente, nós com certeza cairemos. Você que está sendo tentado pelas coisas do mundo, o diabo sabe das suas fraquezas e ele tenta você de acordo com a sua cobiça. Mas se no seu coração você está muito certo daquilo que você quer, da onde você quer chegar, se você tem uma meta, o alvo que é Jesus, então, meu irmão, você pode ficar tranquilo. Não há nada neste mundo que vai te impedir de viver os planos do Senhor. Amém? Eu me lembro que quando eu estava lá em Belo Horizonte, como eu disse para vocês, eu morei lá 3 anos. Irmãos, ali eu estava disposto a obedecer a Deus. Ainda que eu estivesse longe da minha família, longe da igreja, ainda que ninguém estivesse me olhando, eu poderia muito bem ter me desviado. Eu poderia ter feito coisas erradas, mas eu sabia que Deus estava olhando por mim. Eu sabia que aos olhos dele nada passa despercebido. Irmãos, ali eu fui obediente, mesmo sendo falho, pecador, mas Deus me sustentou em suas mãos e hoje eu vejo a importância de eu ter sido fiel e obediente há muitos anos atrás. E se você continuar a leitura do livro de Daniel, você vai ver que aqueles jovens foram guardados pelo Senhor o tempo todo. E ainda quando eles foram lançados na fornalha ardente de fogo, ainda quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus esteve com eles o tempo todo. E Deus também vai honrar a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus vai honrar a sua vida espiritual, sua vida emocional, sentimental e sua vida financeira. Creia que o Senhor vai te levantar nesta nação. Creia que a luz do Espírito Santo vai brilhar sobre você e através de você. Mas para isso você precisa, nesses tempos de solidão, você precisa de muita fé, muita força, porque as lutas são muito grandes. E foi pensando em te ajudar nesse sentido que o Senhor me inspirou a criar o movimento Jornada da Fé. É um movimento que já tem ajudado milhares e milhares de pessoas e elas estão deixando para trás uma vida espiritual morna, uma vida vazia e elas estão tendo mais intimidade com Deus. Porque, irmãos, a comunhão com Deus não pode parar aqui nos vídeos. Não pode se limitar a um culto de domingo à noite. Você tem que buscar ao Senhor o tempo todo, de uma forma que te traga satisfação. Amém? Eu sei que os problemas de todos nós não vão acabar, mas nós podemos lidar melhor com os nossos desertos, nossos medos, preocupações, quando nós entendermos melhor a palavra de Deus e colocarmos em prática os seus princípios. E por isso eu estou disponibilizando para vocês 3 livros que eu escrevi. O primeiro é o Momento com Deus, o segundo é o Vida de Oração e o terceiro é o Minutos de Paz. Eu quero liberar para vocês no formato digital para que você consiga acessar no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um preço muito acessível, de forma que você vai estar também contribuindo no meu ministério para que mais e mais vidas sejam abençoadas. E eu creio que você, a sua família e todo o reino de Deus vai crescer com isso. Amém? Então faz o seguinte, nós vamos orar agora e assim que nós terminarmos a oração, eu quero que você clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, ou então você vai acessar o site www.jornadadafé.com.br, tá bom? É esse site que está aparecendo aqui na tela, ou você vai clicar no link abaixo do vídeo. Você vai ver que é muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor, agradecer por este momento e clamar pelo socorro dele. Senhor meu Deus, eu me coloco na tua presença nesta noite porque eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou hoje. Nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra, acalmamos o nosso coração.
Eu sei, meu Pai, que muitos têm enfrentado lutas terríveis, dificuldades, decepções, mas o Senhor tem sido fiel o tempo todo. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de armadilhas deixadas pelo inimigo, o Senhor tem nos sustentado e eu creio que o Senhor vai continuar guiando os nossos passos. Oh, meu Pai, eu também aproveito esse momento de oração para clamar pela vida deste irmão e desta irmã que estão agora comigo. Senhor, esta pessoa está se sentindo sozinha, está se sentindo triste, abandonada. Oh, meu Pai, quantos agora estão longe de casa, dos amigos, da família e da igreja? Tem pessoas que agora estão na prisão, estão encarceradas, abandonadas pela sociedade, desacreditadas pelo ser humano. Mas, meu Pai, a Tua palavra diz que nós devemos orar pelos presos, como se nós mesmos estivéssemos presos com eles. Pai, nos dê desse amor, dessa compaixão e, principalmente, mostra para essas pessoas, meu Deus, que o Senhor está com elas. Tira, Senhor, toda a depressão, toda a angústia, desespero, todo o sentimento de abandono, meu Pai. Essa pessoa agora, ela tem sofrido uma opressão terrível. É uma dor no peito, uma dor nas costas. Parece que elas não vão suportar as lutas, meu Pai. Oh, meu Deus, a solidão é cruel. Ela fere a nossa alma. Esse sentimento de abandono faz com que as pessoas muitas vezes caiam em tentação. Elas se sintam atraídas pelos prazeres da carne, pelos prazeres momentâneos do pecado, e depois elas se sentem mais frustradas ainda. Mas, Senhor, a Tua promessa é de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oh, meu Pai, nós clamamos ao Teu socorro. Dê forças, meu Pai, para esta mulher que está sofrendo com medo. Pai, este homem também que está com medo de perder o emprego, medo de não dar conta de pagar as contas. Pai, são tantos problemas, Pai, que eu ficaria horas e horas aqui comentando sobre eles, mas eu entrego nas Tuas mãos agora, diante do Teu altar, na Tua presença. Eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher, e eu repreendo todo o mal. Nesta hora, eu expulso em nome de Jesus toda obra maligna, toda opressão, toda mentira lançada nesta mente. Satanás, tira Tuas mãos agora. Em nome de Jesus eu te repreendo e eu te expulso em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está enferma agora, essa pessoa que está doente, com muitas dores. Senhor Jesus, arranca com a mão, tira com a mão, Senhor, essa dor, esse sentimento terrível na alma. Pai, eu creio que o Senhor já nos purificou, já nos limpou, já transformou a nossa vida pela obra que o Senhor fez na cruz há 2000 anos atrás. E agora nós podemos ser sarados, curados, transformados. Meu Deus, afasta de nós, Senhor, os pesadelos, a insônia. Quantas pessoas com medo porque estão vendo vultos, ouvindo vozes. Se houver alguém agora que está sendo oprimido, perturbado, eu repreendo em nome de Jesus toda obra maligna, toda obra de macumba, tudo que foi levantado contra esta pessoa e esta família. Satanás, bate retirada desta casa. Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Essa casa é do Senhor Jesus e este coração também. Senhor, meu Deus, eu te peço, traga paz aos nossos corações. Preencha a nossa vida, a nossa existência com a Tua presença. E que enquanto a gente esteja dormindo, meu Pai, que o Senhor nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Eu estou sentindo uma paz muito grande aqui e eu creio que você também. Então não se esqueça agora de clicar aqui abaixo do vídeo, vai lá no site jornadadafé.com.br e que você possa crescer espiritualmente com essas mensagens que eu escrevi nos livros, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp. Eu creio que essa mensagem vai alcançar milhares e milhares de pessoas e você pode ser um instrumento de Deus na vida delas, tá bom? Você não imagina, quando você compartilha um vídeo, aquela semente é lançada e o próprio Deus se encarrega de dar os frutos, de fazer com que vidas sejam tocadas, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.